pessoal, ok? Voltando ao assunto que venha efetivar os campos de formações, transformações. Nós temos aquela maneira de falar: eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada, ok? Então são fatores que nós lembramos aqueles autores, né? Novos Tempos também, que também coloca uma maneira permeante de dizer esse conceito que nos coloca na posição de Napoleão. Eu não quero estar como rei, mas na posição, ou seja, como Senado, ou seja, naquele Senado francês. Na posição dele não quero estar porque é muito burocrático e nos coloca maneiras polifonéticas, né? Poliformes, de extravagar assuntos importantes entre a universidade. Então, Abraham Lincoln, ele liberou e facilitou a multiplicação, né, no número de universidades nos Estados Unidos, okay? Que ocorreu na Inglaterra a partir da década de 60, e as novas universidades, né? Sussex, em 1961, que realizou a única reforma real, com a opção pela multidisciplinariedade da estruturação para o sistema de escola de estudos, né? Embora também a Inglaterra faz parte da história do futebol, embora a década de 70 coloca departamentos, essa departamentalização que vem a enfatizar assuntos importantes ligado ao utilitarismo, que é uma teoria importante que vai ser útil para nós. Ok? Vamos lá. Então, independente que seja a teoria, ela tem história. Independente que seja a teoria, ela tem objetivo e estrutura. Se teve estrutura até hoje, ela é falada porque houve um compromisso científico. A amarra do conceito ligado à motricidade, está vendo que o próprio conflito que ocorre ligado à complexidade do movimento, nós temos infinitas complexidades, embora infinitas ou finitas, quando fala movimentos. Muitas vezes vem aqui essa complexidade de infinitude ligado à ciência da religião e essa identidade perdida ligada ao conceito motriz, movimento, que, como já falei, volto a dizer, fazendo feedback, parece você declarar, ou seja, colocar uma existência explicando o movimento, mas coloca uma complexidade muito grande, nobre, embora passa pela essa maneira genuína, né, ligado a essa identidade que relaciona esse legalismo. Então, nas posições francesas, ligado também ao tempo, nos coloca uma criatividade, né, esses muros universitários, diplomáticos, unânimes, e a legalidade e operatividade. Operatividade e legalidade, coloquei as datas aí, que nos coloca maneira de reflexão. Essa reflexologia social nos coloca uma elasticidade, ok? Uma elasticidade muito grande, que venha passar por nós entre assuntos importantes na nossa própria universidade, que é o nosso corpo. Universidade do corpo. Então, 2 anos, um dia, passamos de 40 anos, 30 anos, 20 anos. A universidade do corpo, ela relaciona não só uma força absoluta, mas uma força determinante, e uma força entendida pela maturidade onde eu estou, existente, e pela minha sobrevivência. Okay? Essa existência ligada ao universo do corpo, ocorre uma rentabilidade ligada ao tempo, que nos coloca maneiras que podemos oferecer diante disso, ou seja, um pensamento que tenha um tipo de vitamina que relaciona alienação ou bom senso, ou senso comum, que também é uma maneira muito privilegiada de pensar. Ou seja, não cabe dizermos que não deixa de pensar, mesmo que seja alienado ou não, está pensando, já é obviamente algo importante entre esse ser que coloca uma problemática
para despertar essas maneiras adjetivas. Eu coloquei até com cautela adjetivas infinitas, porque é o próprio movimento. Quando nós temos movimentos, nosso corpo é um universo, e esse movimento, esse universo, coloca conflitos decorrentes. Que o próprio movimento, muitas vezes, nós não vamos ter o controle para enfrentar esses problemas. Às vezes podemos buscar esse campo ecológico, que é a nossa idade, nosso dia, a nossa vida diária, que é um nome peculiar, essas morfologias, nomenclaturas ligadas à anatomia, endomorfo, mesomorfo e etc. Ou N fatores ligados a massas gordas, massas magras, nos coloca uma vocação, né, relacionada ao que? Ao universo corporal, entre essa desigualdade e igualdade, que vai haver, consequentemente, semelhanças entre os muros das categorias científicas. Categorias, eu falo, categóricos, né, que são maneiras que nós podemos evidenciar dentro do nosso universo corporal uma existência, ou seja, peculiar, rara, que muitas vezes o próprio sujeito não possa ver. Mas, ou seja, nada é absoluto, porque vai haver também várias ideias, ok? Então, a motricidade humana e seus edifícios e saberes, desde 1500, ok? Desde 1500, nos coloca 1500 a 1800, depois 1900, depois 2000, são períodos, esse túnel do tempo, vem a constatar também, ou seja, algo exclusivo de uma forma de organização e reorganização ligada ao próprio universo do corpo, que relaciona estímulo, resposta e estímulo, que vem a haver um conceito ligado a esses muros das categorias científicas. Se é exata, se não é exata, aí fica essa latência, se é exclusão, se é inclusão. São perguntas ou exclamações ou desabafos ligados à própria pesquisa nesse cativeiro que é o tempo livre ou tempo aprisionado, é o tempo livre ou tempo de trabalho. É um tipo de cativeiro que muitas vezes nos ajuda numa caverna, e lembramos de Platão, e que a sociedade eficientemente coloca diante de nós essa ineficiência e essa fragilidade ecológica, que haja conflitos. E esses elementos ligados ao mercado e às problemáticas, essas grandes massas que a gente coloca aqui de 1500, 1850, a comunicação de massa, e colocamos alguns parentes ligados à nossa necessidade de falar sobre a motricidade humana, Gutenberg, outros homens que colocam uma ciência para entender, mas a própria ciência coloca maneiras para nós termos essa necessidade energética e de transporte de conhecimento para mudarmos, porque se não haver essas categorias científicas, não é um laboratório científico, tem que haver mudanças, ok? Porque é um universo do corpo, o universo do corpo há um ciclo orgânico, esse organismo interno e externo coloca fatores importantes que venham a respaldar o processo criativo diante de aprisionamentos domésticos. É memorável, ok? Então, nessas posições, desde Napoleão, o Código Civil e o Lincoln, lembramos que tem um filme, muito tempo atrás, que eu assisti, uma sugestão, colocou o Lincoln ali como caçador de vampiro. É lógico que ele é sanguessuga, negócio de Drácula, é um campo histórico, mas é um filme que vai trazer a abrangência, é lógico, a rede de títulos, adjetivos, preconceito em alguns lugares, religiões, em questões diplomáticas internacionais são boas, né? Porque, querendo ou não, está falando de um presidente ali, nos campos exteriores, e essa complexidade também que ocorre no Brasil, né? Que ocorre diante de Bolsa de Valores, o plano BIP, ou seja, FMI, a ONU, a Unesco. São maneiras para fazer uma reflexão em ação ligada às condições econômicas, ok? Ligado a essas maneiras arbitrárias, né? Entre doutores e doutorizar o campo